Questão 15 também muito boa, viu? No último período do texto, a oração: que a nominação de seu desaparecimento seja uma operação de resistência, exerce a função de complemento da forma verbal acredita, cujo sujeito é indeterminado, conforme comprova o emprego da partícula ser. Beleza, então vamos ao texto, tá? Olha só. Mas acredita-se que a nominação de seu desaparecimento seja uma operação de resistência. Ok. O verbo acreditar, normalmente quando a gente utiliza o verbo acreditar, na sequência a gente tem um termo, um termo substantivo, um termo da oração, acredito em você, tá? Acredito em você, acredito no estudo. Então é normal nós termos esse verbo, essa ideia de crer, né? Essa ideia da crença, de crer em alguma coisa. A gente utiliza o verbo acreditar com a preposição em. Então ele é um verbo transitivo indireto. Ok. Só que esse verbo eu posso utilizar até mesmo com um termo substantivo, né, com um termo da oração, como transitivo direto. Eu acredito algo. Eu acredito algo, terror. Tá? Eu acredito e pronto. Eu posso utilizá-lo como verbo intransitivo. Eu acredito. Acabou, olha só. Beleza, então é o seguinte, quando a gente utiliza uma oração substantiva, nós utilizamos muito mais vezes como transitivo direto, em relação ao transitivo indireto. Muito mais vezes um do que outro, tá? Então, em vez de eu falar, acredito em que você passará, como é que a gente fala? Acredito que você passará. Concorda comigo? Ô, Terror, então vamos pegar isso aí, ó. Acredito que você passará. Acredito é verbo transitivo direto, que você passará, oração subordinada substantiva objetiva direta. Complemento do verbo acredito. Pronto, é isso aí. Agora, se eu coloco o verbo acreditar, acabamos de falar que o verbo acreditar. Se eu coloco o ser nesse verbo acredito, esse verbo acredito continua sendo transitivo direto, porque antes do que não tem preposição, e esse ser é pronome passivador. E aí, toda oração posterior, acredita-se isso. Isso é acreditado. Toda oração posterior, oração substantiva, ela não é mais objetiva direta, porque tem o ser pronome passivador. Ela é um sujeito paciente. Oração subordinada substantiva subjetiva. Pronto. Isso é acreditado. Pronto. Isso é acreditado. Beleza. O que acontece muitas vezes, que a pessoa fala assim, não, Terrão, peraí. Mas acontece porque a gramática, inclusive, coloca assim, olha, também se pode perceber a percepção de que pode haver omissão da preposição. Pode haver a omissão da preposição. Pode. Mas pode haver a omissão de preposição quando o verbo é transitivo e indireto, cara. Quando o verbo é transitivo e indireto, aí pode haver uma omissão da preposição. Mas se o verbo também pode ser transitivo e direto, por que eu vou falar que houve omissão de preposição? Não houve omissão de preposição. A preposição não está ali, entendeu? Então, quando se fala, acredito que você passará, eu não estou falando, acredito em que você passará. Acredito que você passará. Que você passará é objeto direto. Pronto. Oração objetiva direta. Acredita-se que você passará, isso é acreditado. Acredita, verbo transitivo direto, ser, pronome passivador, que você passará, oração subordinada, substantiva, subjetiva e tem valor paciente. Isso é acreditado. Pronto. Beleza? Tranquilo. Então, é essa a ideia, tá? Então, nesse caso, eu tenho o verbo acreditar aqui, que é transitivo direto, ser, pronome passivador, e que a nominação de seu desaparecimento seja uma operação de resistência, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. E o ser, pronome passivador. Pronto. Quem é o sujeito do verbo acreditar? Toda oração posterior. Ok. Nesse caso, está errada a afirmação. Por quê? Porque ela falou que o sujeito de acredita é indeterminado. Desculpa, por conta da palavra ser. Supostamente o ser seria aqui o índice de determinação do sujeito. Agora vamos lá. Aqui o ser pode ser um índice de determinação do sujeito? Tentando se valer da regra, não, mas pode haver a omissão da preposição. Pô, se houve a omissão da preposição, não vai caber índice de determinação do sujeito. Haja visto que o verbo acreditar, ele pode ser transitivo direto. Ainda mais quando seguido de oração, é que ele realmente é utilizado mais vezes como transitivo direto. Entendeu? Então acredita-se isso. Isso é acreditado. Dizer que, mas isso é acreditado, a gente não fala isso. Pô, a gente não fala muita coisa, né?
Ah, é porque como a gente fala pouco isso, não significa que não exista. Ô, Teô, eu não falo que isso é acreditado. Tudo bem. Também não falo que isso é crido, né? Então, também não falo isso. Para se crer em alguma coisa e tal. Também não falo que isso é crido. Eu não falo isso, beleza? Mas por a gente falar pouco, não significa que não exista, pô. Entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente até reforça, tá, nos recursos, a gente até reforçou bastante isso daí, mostrando que não deve manter realmente o gabarito como errado, justamente para não incorrer no prejuízo que gerou, né, na oração, lá na prova da Polícia Federal, em que a banca mudou o gabarito. De pronome passivador, a banca passou para parte integrante do verbo, uma coisa que, poxa, prejudicou muito o aluno que estava, fazendo ali o dever de casa, né? Então, aqui nesse caso, a banca, ela raciocinou certo, tá legal? Errada a afirmação, ela colocou aqui a sua justificativa. O verbo foi empregado na acepção de pensar, sem convicção ou certeza, achar, supor, em que se classifica como transitivo direto. Pronto, o verbo acreditar, ele pode ser transitivo direto. Trata-se, portanto, de voz passiva sintética, e a oração substantiva subsequente exerce a função de sujeito. O sujeito do verbo acreditar. Beleza?